Olá, boa tarde. Que alegria começar essa semana com você em plena segunda-feira, véspera de feriado, nesse 11 de outubro, falando ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. Esse é o programa A Vida em Foco, seu programa de todas as tardes aqui da TV Evangelizar, comigo, Carol Tormena, que faço companhia para você até às 4h30 da tarde. Para começar bem esta semana, nós vamos falar um pouco sobre dívidas, principalmente aquelas que duram mais de 5 anos, estão aí vencidas há um bom tempo. Tem muita gente que acha que elas caducam, mas nós queremos mais informações, queremos aprender mais sobre este assunto. Por isso, nós convidamos o especialista, que é o advogado, especialista em finanças, Dr. Danton Zanetti, que já está aqui comigo para já começar essa conversa. Também vamos falar sobre como que os smartphones podem ser algo maléfico para a mente das crianças, e isso sob um ponto de vista psiquiátrico. Quem traz esse assunto para a gente é o Dr. Cleverson Riga Caio, que já vai desmistificar também este assunto. E para que você comece bem, com uma boa receita típica de uma segunda-feira, um pão, mas não é qualquer pão, é um pão com manjericão, delicioso para você fazer aí na sua casa, nesta tarde de segunda-feira. Tudo isso e muito mais para você a partir de agora, aqui no Vida em Foco. Você já ouviu falar nessa palavra caducar? Então tem muita gente que tem as dívidas aí há mais de 5 anos e acreditam que se esperar vai ser tudo resolvido, sabe? Então é isso que a gente quer entender melhor, se é bem assim, se não é, quais que são as regras, porque afinal dívida tira o sono de muita gente, tem muito brasileiro que está endividado, por isso que a gente convidou aqui o advogado, especialista em finanças, Dr. Danton Zanetti, seja muito bem-vindo, viu? Obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, Carol. Vamos desmistificar um pouco esse assunto. Doutor, eu queria entender primeiro que essa palavra caducar uma dívida, ela está correta? O que significa esse caducar? Existe uma outra similar? Fala um pouco desse assunto aqui. Sim, está correta a palavra. A palavra caducar significa que a dívida deixou de existir, né? Que o direito não reconhece mais essa dívida como algo cobrável. Tá. O que a gente precisa diferenciar, na verdade, é a palavra caducar, que vem de decadência, Tá. do prescrever, que vem de prescrição. Tá. A prescrição é quando o prazo para cobrar a dívida já se esvaiu, já esgotou, Tá. e não é possível mais ajuizar uma ação contra o devedor para cobrança dessa dívida. Agora, o caducar é quando a própria dívida já não existe mais. Então, ainda que se entrasse com ação, também não seria possível cobrar. Mas existem alguns casos em que a dívida ela pode de fato caducar, e isso está relacionado a essa idade da dívida, como a gente colocou aqui, 5 anos para mais, ou o que é que precisa ser olhado para dizer se ela caducou? Vamos primeiro nessa daqui, depois quero entender um pouco mais também do prescreveu. Certo. É o fator tempo que conta, né? A legislação ela tem diversos prazos, tanto sobre decadência quanto sobre prescrição. Mas quando a gente fala sobre a exigibilidade de alguma dívida, se eu ainda posso cobrar alguém, eu estou falando especificamente sobre a prescrição, porque aí eu não posso entrar com uma ação judicial para cobrar esses valores. Não pode entrar com... Tá, então peraí. Então no caso do caducar, é como a dívida ela já não existe, não tem mais como... Mas em que caso que acontece isso? Tem um exemplo prático para a gente entender? Sim, existem N exemplos, né? As dívidas, por exemplo... É pessoa física ou jurídica? Tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Tá. Mas, por exemplo, dívidas tributárias, elas decaem, né? Então, elas não podem mais ser cobradas de forma alguma. Mas tributária seria, por exemplo, uma empresa que deixou de pagar tributos, né? Impostos. Um ICMS da vida. Exatamente. Ela caduca? O ICMS? Caduca, sim. Olha, mas em qualquer caso, tipo, deixou de pagar por 5 anos ou mais, não vai poder, não precisa mais pagar. Exatamente, é o fator tempo que define isso. Nossa, mas isso não seria uma brecha legal para que as empresas não pagassem
Os impostos? A ideia por trás, tanto da prescrição quanto da decadência, é que ninguém fique sujeito eternamente ao pagamento de alguma dívida. Né? O direito precisa trazer algum tipo de segurança jurídica para todos nós, como cidadãos, como empresas, indiferente, né? E que nós sejamos, né, eximidos de ter que pagar alguma dívida caso o credor não tenha feito nenhum esforço, nenhuma medida para cobrar esses valores. Ah, então tem essa questão da cobrança. Se não foi cobrado, aí é que vai valer. No caso de haver uma cobrança, de entrou em contato, a pessoa sabe, daí não vale essa regra dos 5 anos. Exato. O que vai definir essa regra dos 5 anos para os prazos de prescrição é que o credor ele não ajuize a ação durante esse prazo. Se esse prazo passar sem o credor fazer nada a respeito da cobrança, a dívida vai estar prescrita, ou seja, eu não tenho mais o interesse de cobrar aquela dívida em juízo. Agora, se deu 4 anos e 11 meses e a empresa, quem está aportando aquela dívida, entra com uma ação judicial, daí já começa a contar novamente os 5 anos, é isso? Exatamente. O que vai definir é a data de ajuizamento da ação. Então, se eu entrar no último dia do prazo dos 5 anos, eu ainda tenho o direito de cobrar essa dívida. O direito é bem rígido com relação a essa questão do prazo. Entendi. E isso vale, por exemplo, também para dívida de cartão de crédito, dívidas com banco, vale para tudo? Sim, vale para todas essas dívidas que você mencionou, né? E aqui entra justamente o prazo de prescrição quinquenal, ou seja, os 5 anos, né, que está previsto no Código Civil. Tem alguma categoria, de repente, que pegue, sei lá, moradia, aluguel, essas coisas, em que há um benefício maior para o devedor? Que tipo de benefício? Não sei se compreende. Por exemplo, em não ter que pagar mesmo, porque aquilo é uma questão de sobrevivência. Então, se a pessoa ela não pagar o aluguel, por exemplo, ela não pode ser despejada, ela não pode sofrer nenhum dano. Como que o direito vê isso? Exato. Agora eu entendi tua questão. E agora na pandemia a gente tem alguns benefícios sim, né? Foi aprovado recentemente uma lei que proíbe os despejos durante o período da pandemia, né? Ainda se discute quando que a pandemia vai terminar, né? Juridicamente falando. Vai ter uma data juridicamente falando. Isso, exatamente. Então, para fins de moradia, o locatário ele não pode ser despejado atualmente. Tá? Então esse é um benefício, mas a dívida não deixa de existir por conta disso. Então, nesse caso, a dívida permanece, mesmo que passem 5 anos, a dívida, então ela não caduca nesse caso. Não, ela vai caducar, mas durante esse prazo em que não houver nenhuma cobrança, né, o débito continua existindo. Tá. Eu acho que eu ainda não entendi a questão do caducar. O caducar é quando a dívida deixa de existir, certo? Nesse caso, a dívida continua existindo ou não, no caso do aluguel? Isso. Para simplificar, vamos pensar sempre na prescrição e não na decadência, no caducar, né? Porque uma questão bastante importante para a gente esclarecer aqui. Uma dívida prescrita, ela não pode ser cobrada em juízo. Mas o credor ainda pode negociar com o devedor e exigir o pagamento. É como se fosse uma dívida moral, né? A dívida continua existindo, eu não posso entrar em juízo, promover uma ação judicial contra a parte devedora, né? E me ressarcir. Caso eu faça isso, o juiz vai declarar que o prazo prescricional já se esgotou e eu não tenho mais o direito de exigir essa dívida em juízo, mas a dívida pode existir. Inclusive, é comum, né, é comum que certas empresas continuem fazendo a cobrança mesmo após o prazo prescricional. Entendi. E no caso da dívida dela existir, mesmo que não tenha havido pagamento, a pessoa, ela tá... Como que tá a reputação dela? Ela tá negativada? Ela tá com nome limpo, né? Como se usa popularmente. Como que fica essa questão? A questão do nome sujo, nome limpo, cadastro positivo, né? Nós temos uma lei que versa exclusivamente sobre o cadastro positivo, ou seja, quando que... E o cadastro positivo, ele funciona tanto como cadastro positivo, ou seja, alguém é um bom pagador, quanto um cadastro negativo, alguém é um mau pagador. Né? E essas informações, elas são geradas, né, e armazenadas principalmente por birôs de crédito, como o SPC, o Serasa. Então, essas informações elas ficam armazenadas e elas podem impactar
positiva ou negativamente alguém. Né? Se eu deixar de pagar alguma dívida, ainda que a empresa não entre com uma ação judicial para cobrança desse valor, ela tem outras medidas que podem funcionar como mecanismos de pressão e para cobrança do devedor, né? Do consumidor, por exemplo. O protesto do nome dele e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é uma delas. É uma delas. E quando isso ocorre, o prazo limite da inscrição do nome de alguém é de 5 anos. Essa é uma disposição do Código de Defesa do Consumidor. Isso é de 5 anos também. Então, a pessoa não vai ficar negativada mais do que 5 anos, mesmo que essa dívida permaneça. Exatamente, ela não pode, por lei, ficar com o nome dela inscrito nesses órgãos por mais de 5 anos. Caso isso aconteça, isso gera inclusive um dano moral para o consumidor e ele pode propor uma ação contra a empresa que informou o nome do consumidor, né? Quanto contra os próprios órgãos de restrição ao crédito, porque eles têm que ter esse controle do prazo em que o nome de alguém consta no cadastro de restrição ao crédito. Entendi. E qual que é o melhor caminho hoje para essa negociação de dívidas? Seria extrajudicial? Seria tentar um acordo amigável? Como que está sendo? Porque tem muitos brasileiros com dívidas hoje. Acredito que deixar caducar ou prescrever, não sei se é a melhor opção, né? Acho que seria de bom senso que fosse usada somente quando a pessoa realmente não tem como, né, negociar, mas ela precisa partir para uma negociação inicial. Qual que seria o melhor caminho? Certo. O que costumamos recomendar é que o devedor, o consumidor, por exemplo, procure a empresa para quem ele deve e tente uma negociação extrajudicial, amigável mesmo, né? Isso pode ser visto com bons olhos pelas empresas, porque elas têm interesse em receber no fim das contas, né? Elas podem abonar ali alguns encargos, como juros, correção monetária e tentar chegar num valor. É claro que nem toda instituição está aberta a um acordo e isso dificulta a vida das pessoas, né? Existem hoje ações revisionais de contrato que podem ser propostas pelo consumidor para atrair o credor em juízo e forçar uma negociação, principalmente quando existem cláusulas abusivas, ambíguas, né, até contrárias à lei, né, em menor medida, mas ainda assim ocorre, e existem várias discussões nesse sentido. Outra questão que vale a pena a gente mencionar é que também em julho entrou em vigor a lei do superendividamento, né, que é uma lei que permite que, quando alguém se enquadra nesses requisitos e já não tem mais capacidade financeira para quitar todas as dívidas que possui, ela inicia um procedimento né, junto ao juízo estadual, para que todos os credores sejam convocados para uma audiência de conciliação. Uma audiência em que, se as partes chegarem no acordo, vai se montar um plano de pagamento para quitação de todas as dívidas em comum. Né? Então o juiz ele tem um poder aí também para auxiliar a parte, né, e verificar se é possível esgotar todas as dívidas existentes. Entendi. Vamos imaginar uma situação um pouco diferente agora, que eu já vi acontecer algumas vezes, não sei se por causa de fraude, enfim. Mas e quando a dívida ela não é real, né? Então a empresa vai lá, fala que eu estou devendo, por exemplo. Não aconteceu comigo não, tá, gente? Mas vamos supor, ela fala que eu estou devendo, mas isso não é minha essa dívida, não aconteceu. E esse processo, ele tá ali. Posso entrar, tudo bem, com dano moral, com essas questões, né, judiciais. Mas aí valeria essa regra do caducar, dos 5 anos? Porque eu imagino ali que a empresa ela vai continuar cobrando algo que não vai ser pago, porque não corresponde ao caso. Como que fica nessa situação? Sim, essa regra da prescrição ela vai continuar valendo. A questão é que quando a cobrança é indevida, de alguma forma o devedor ele precisa demonstrar isso, né? Seja amigavelmente, extrajudicialmente, por exemplo, através de uma notificação extrajudicial, alguma correspondência que o consumidor encaminhe para uma empresa dizendo: olha, eu não sou a pessoa do devedor, né? O devedor, eu nunca tive uma relação com essa empresa, eu não tenho um contrato, né? Ou qualquer coisa do gênero. E também, caso isso não surta nenhum efeito, inclusive é comum que o consumidor
consumidor seja negativado nesses casos, né? Porque ele não vai ter pago a dívida, porque ele não reconhece a dívida. Então, além da questão da declaração da inexigibilidade dessa dívida, que não é do consumidor, ele ainda vai ter esse dano moral, como você bem colocou, né, a ser exigido por conta de uma inscrição indevida. E se no caso o consumidor pagar essa dívida, mesmo que não seja dele, para que não ocorra a negativação, como que depois é feito o processo de devolução, enfim, dessa negociação posterior? Isso acontece também, né? Acontece, e isso tem um nome específico no direito, que é repetição de indébito, ou seja, eu vou ter que pedir de volta, por isso a repetição, de algo que não é devido, o indébito. Né? E o Código de Defesa do Consumidor estabelece, inclusive, que o valor pago pelo consumidor quando indevido, né, isso precisa ser reconhecido, ele deve ser devolvido em dobro. Entendi. E como que é feita a investigação dessas dívidas, tanto se é devida ou não, de uma forma mais geral? Como que é feita essa investigação para se confirmar que realmente a pessoa ela não tem condições de pagar, de que de fato ela prescreveu ou não? Um pouco desse processo. Certo. Aqui a gente entra num leque imenso de possibilidades, né? Mas, geralmente, se a gente estiver falando desse plano de recuperação do devedor, do consumidor, né? Para que ele pague as dívidas que ele tem perante diversas empresas, diversos fornecedores, né? Ele vai ter que abrir dados financeiros, econômicos dele, para que ele demonstre que ele não tem condições de saldar todas aquelas dívidas numa tacada só. Né? Isso vai abrir margem a uma negociação. Os credores eles vão poder apresentar propostas e o juiz, no fim das contas, ele vai traçar um plano de recuperação que seja compatível com a realidade. Não adianta nada fixar um plano, né, estabelecer ali valor de parcelas, quais vão ser os encargos, quais vão ser as datas de pagamento, a periodicidade e tudo mais, se de fato o consumidor não tem condições nenhuma de pagar. Esse vai ser um acordo que fatalmente vai acabar sendo descumprido, né, e não é a finalidade da lei. A finalidade da lei é justamente proporcionar que o pagamento seja feito e todo mundo que tem direito receba os valores devidos. Interessante. Agradeço a sua presença aqui, viu, Dr. Danton? Vou deixar o teu Instagram aparecendo ali, o LinkedIn, tá todas as redes sociais. Agradeço a sua presença aqui mais uma vez, tá? Obrigado, foi um prazer. Agora, aproveitando esse gancho, né, das finanças, você vai ver nessa reportagem como que é importante que a gente tenha esse investimento de aprender sobre finanças desde cedo. Acompanhe. O Joaquim tem só 5 anos e já sabe economizar igual gente grande. Todo o dinheiro que ele encontra vai para o cofrinho. É muito importante, eu tenho que economizar dinheiro. É claro que o bom exemplo começa em casa. A mãe do Joaquim é economista e sabe o quanto é importante ensinar como lidar com as finanças desde criança. O que é mais caro, uma casa ou um carro? A nossa intenção em passar para o Joaquim desde pequeno essas noções foi justamente para que, quando ele se torne um adulto, ele já não trate o dinheiro como um vilão, que ele possa tomar suas decisões financeiras com consciência do que ele vai estar fazendo. Ele tem o dinheirinho no cofrinho dele, quando ele quer comprar alguma coisa, ele participa com a gente das pesquisas de preço. Ele queria muito videogame, então a gente começou a pesquisar na internet os preços e mostrar para ele que estava subindo, né? Porque nesse período da pandemia os preços estavam subindo. A gente mostrava para ele, quando estiver aqui a gente vai comprar. Então ele sempre pedia para ver, deixa eu ver o preço, deixa eu ver como é que tá. O problema é que o hábito de discutir as finanças em família e planejar ainda não é muito comum. A prova disso é que o endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde este ano, chegou a 67%. É o maior índice registrado em 10 anos. Entre as principais dívidas estão o cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e gastos com impostos e serviços básicos. Mas por que será que os brasileiros acabam se endividando? A amplitude do crédito foi uma coisa que fez com que as pessoas quisessem se endividar mais, essa cultura da casa própria, a cultura do preciso ter um carro. Isso tudo é uma questão muito cultural, sabe? Então, por isso que eu vejo que as pessoas estão cada vez mais endividadas, buscando viver
além daquilo que a sua realidade permitiria. O Brasil é o 14º país no índice de despreparo financeiro. Uma maneira de evitar tantos endividados seria investir em educação financeira desde cedo. Essa união da família e escola é o que dá o sucesso, né, na educação. Então, se as escolas pudessem trabalhar questões financeiras, eu acho que as pessoas seriam menos endividadas, as pessoas teriam mais consciência do valor do dinheiro. Mas se você está endividado e não quer mais perder o sono com as contas em atraso, anote essas dicas. Ter uma planilha, se a pessoa não tem familiaridade com planilhas, ter um caderninho, aplicativos, enfim, tem vários meios de colocar no papel, literalmente, tudo que a pessoa ganha, tudo que gasta. Ver o resultado dessa conta. Se estiver sobrando, pensar em maneiras de investir. E se estiver faltando, pensar em maneiras de reduzir as despesas, ou até mesmo procurar uma maneira de ter uma renda extra, para otimizar e fazer essa conta bater e sair do vermelho, né? Não precisa quebrar o cartão, dá para seguir com o cartão sem problema nenhum, só ter a consciência de que você tem que pagar sempre o total da fatura, que você tem que ter aquele dinheiro planejado, foi uma compra planejada, eu usei o cartão, mas eu tenho consciência de que eu tenho o dinheiro para pagar essa fatura. Lição que o Joaquim aprendeu e quer ensinar para toda a família. Agora todo mundo da minha família vai querer todo o dinheiro dele no cofre. E assim nunca vai faltar dinheiro para ninguém. Nunca. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os malefícios que os smartphones fazem para a nossa mente. E olha que a gente vai falar sobre isso com um psiquiatra que já está aqui no estúdio, que é o Dr. Cleverson Riga Caio. Eu volto já. É um mundo coberto de chagas, esperando que nossa devoção, partindo das 5 chagas de Jesus, nos faça pensar as feridas de quem sofre em volta de nós. Congregação dos Sagrados Estigmas. Expressão que eu escuto, sabia? Sem o negócio. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta segunda-feira, 11 de outubro. Lembra que eu falei que hoje é pré-feriado, né? E olha só, amanhã, que é feriado nacional católico, dia 12 de outubro, dia da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o Padre Reginaldo vai sair em caravana, olha só, aqui em Curitiba, ali da Praça Nossa Senhora de Salete, que é a região do Centro Cívico. Eles vão estar em Romaria. A partir das 6 da manhã tem a concentração, 8 horas chega o Padre Reginaldo. E eles vão sair de lá em procissão, né, em Romaria, porque em carro, então você pode ir com o seu carro, com a sua bicicleta, de moto, de patinete, como você quiser, você que está nos visitando aqui em Curitiba. Vão sair de lá, vão passar em frente a alguns hospitais. Vai ser cerca de 15 quilômetros até aqui o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Às 10 da manhã, mais ou menos, a hora que vai chegar aqui, vai ter a bênção dos carros, então vão ter vários padres ali para fazer essa bênção. E ao meio-dia vai ter a missa solene em honra a Nossa Senhora Aparecida. Então, você que está aqui em Curitiba, passeando ou que mora aqui, você é nosso convidado para participar desse feriado em honra a Nossa Senhora Aparecida, tá? Fica o convite para você, também poderá acompanhar pela TV Evangelizar quem estiver em outras partes do Brasil. Mas agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, que é sobre como que os smartphones acabam impactando a nossa mente, das crianças em especial, porque, claro, são crianças, estão aprendendo muita coisa, mas dos adultos também. Então, todo mundo entra nessa jogada agora. Então, presta atenção nessa conversa aqui, porque quem vai falar aqui hoje pra gente é um psiquiatra, tá? O psiquiatra entende da nossa mente e é por isso que a gente convidou aqui o Dr. Cleverson Riga Caio. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pela oportunidade, boa tarde. Eu que agradeço. Falar sobre um assunto bem importante, né? Sobre os smartphones, o mundo digital, né?
A gente diz que o mundo digital, né, toda essa tecnologia é algo como oxigênio e água, né? A gente não pode se livrar e também não dá para abraçar, né? Então, é importante sim aprender a conviver e saber lidar com bom senso, né? E quando a gente fala em malefícios para a nossa mente, que tipo de malefícios são esses, Dr. Cleberson? Olha, é um assunto bem interessante, principalmente avaliar crianças e adolescentes, né? Porque é um período de formação da personalidade, um período de muitas descobertas, em que o adolescente ele é mais vulnerável, né? Então, mais influenciado, né? E ele está aprendendo muitas coisas. Então, realmente, para a mente, vai repercutir de uma forma ou positiva, se bem utilizada. Pode ser positivo se houver um filtro ali. Exatamente. Assim como pode trazer muitos malefícios, sim, para a mente, né? Então, não só para a mente, mas para a questão fisiológica, a parte física também, né? Então, é algo que a gente pode conversar sobre isso também. E a gente está falando mais sobre a informação que é conseguida através desses aparelhos ou é pela tecnologia em si? Aonde que está o maior malefício? A informação, a qualidade, né, das informações, sim, influenciam também? Influenciam bastante, né? Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, redes sociais, né? Então, as redes sociais devem ser bem utilizadas e bem monitoradas, principalmente na infância e na adolescência, né? Porque se a gente observasse meninas, né, que fazem uso de redes sociais, né, elas têm maior chance de ter problemas com autoestima, né, de ter alguns pensamentos com distúrbios alimentares, né. Então, tem algumas pesquisas que relatam assim que algumas adolescentes, né, meninas que têm algum prejuízo com relação à autoimagem, né, com um problema de autoestima, 40% delas começaram utilizando uma rede social, né? Então, por isso que é importante a informação, a qualidade da informação. E não apenas a quantidade de horas de tela utilizada por dia, mas sim também o conteúdo. É bem importante estar em alerta. Atento, né? E quando você fala assim, em uso de rede social, às vezes as pessoas, né, os pais que estão nos assistindo, os adultos, podem imaginar que seria interação direta numa rede social. Por exemplo, ter uma conta na rede social, interagir, postar fotos. Essa é uma parte, mas que eu acredito que daí mais para jovens, né? Para crianças mais crescidas. A maioria delas talvez tenham até restrição dos pais, não tenham, das mais novas, não tenham uma conta, mas de forma passiva, via YouTube, se tem acesso a todas as outras redes sociais praticamente. Só esse contato com esses conteúdos, sem ser porque dizem que a autoestima ela é muito afetada por essas interações, né? Do tipo, tem like, não tem like, é o filtro que é diferente, e isso acaba mexendo na autoestima. Mas e por esse conteúdo que chega de forma passiva, sem interação, isso também tem algum tipo de influência? A questão da informação por si só, acho que traz muitos benefícios, né? Então, a gente sabe que hoje escolas e faculdades né, utilizam meios digitais para facilitar o acesso, para facilitar a informação. Então, realmente, a questão, sim, realmente da fonte, que é importante estar atento, né? Então, uma criança, adolescente, muitas vezes não tem essa habilidade, o conhecimento para conseguir filtrar o que é importante e o que não é, né? Aí sim, hoje, como nós abandonamos praticamente o papel, né? Estamos praticamente nos informando via celular, smartphones, online, né? Tudo online. Então, assim, o objetivo não é dizer assim, olha, né, vamos abandonar esse meio digital, porque hoje em dia está tudo muito corrido, tudo muito conectado. Porque também tem a parte boa, né? Não tem só a parte ruim. Tem a parte boa. Até mesmo na questão da interação, sabe? Quando bem utilizado, né? Principalmente nesse período aí, né? 1 ano e meio que teve isolamento e agora até aos poucos estamos melhorando, né? Mas para a interação, oportunidade que nós tivemos para conversar com familiares, amigos, primos, né? Interagindo emocionalmente via digital, com certeza trouxe benefícios, né? Para idosos também é importante lembrar que, de repente, foi o único meio para ter contato com os familiares, né? Então, os adultos também podem sofrer de autoestima por causa dessas redes sociais?
Com certeza, porque as redes sociais, algumas delas, né, muitas estão vinculadas a trabalho, então receber like, ter número de seguidores, né, ter um engajamento maior, ou quando perde esse engajamento, sim, pode afetar a autoestima, com certeza, né? Então tem sinais, sim, de um uso, talvez abusivo, ou então até, digamos assim, entre aspas, uma síndrome de abstinência, quando a pessoa ela fica sem, né, essa rede social, sem esse acesso. Os adultos também podem sofrer da mesma forma, né? Tanto com contas profissionais como pessoais, né? Então, assim, não são só os adolescentes que realmente que sofrem com isso, né? A adolescência tem uma vulnerabilidade maior, mas os adultos também não estão livres disso. Sim. Né? E existe algum sinal que o corpo dá, ou pelo comportamento, que é possível assimilar essa baixa autoestima? E se isso está vindo pelo uso dos smartphones, tem como fazer essa relação? Olha, acredito que deve ser difícil, mas... É difícil fazer sempre uma associação direta, porque é muito variável. Por exemplo, alteração emocional ou física, né? Mas, assim, tem algumas dicas que nos levam a pensar, né? Por exemplo, no adulto, né? Se começa a ter, assim, um uso além da conta à noite, ao ponto de dar prejuízo no horário do sono, né? Então, nós, seres humanos, somos os únicos, digamos assim, seres vivos que podemos manipular nosso horário de sono. A gente decide a hora que quer dormir, a hora que quer se alimentar. Então, a gente muitas vezes vai contra o nosso fisiológico normal, contra o nosso instinto, né? Seja por uma luz artificial, seja por uma tela, né? Isso acaba, assim, deturpando, alterando muito o nosso funcionamento normal. Então, em adultos, pode sim ter prejuízo de sono, né? Quando muda essa rotina, quando uma pessoa não dorme bem, no dia seguinte ela pode ter mais irritabilidade, né? Ter um prejuízo cognitivo, um prejuízo no desempenho, né? No trabalho, ou então na faculdade, né? A gente sabe que também quem não dorme bem pode ter alterações de peso, alterações no apetite, né? Então, se a gente for ver, puxa, o que realmente começou a alterar e atrapalhar a qualidade do sono? É porque fiquei até 2, 3 horas da manhã no meu smartphone, né? E antes eu nunca tive um problema primário de insônia, por exemplo. Agora estou tendo. Então, você pode fazer essa associação, né? Em adolescentes, principalmente meninos, a gente vê um grau maior de irritabilidade, de comportamento mais opositor, de não querer obedecer muito aos horários, a rotina, né, da família, casa, né, de não frequentar as refeições junto com a mãe e com o pai, com a família, né? Então começa a pular atividades e atropelar a rotina, né? E nas meninas a gente vê, sim, realmente afetar a autoestima, mas uma taxa maior, por exemplo, de depressão, né, e sintomas de humor e ansiedade, né? E nesses casos, o caminho seria cortar as redes sociais ou o acesso ao smartphone, ou reduzir? Qual que é o caminho que é trabalhado aí, nesses casos, nesses exemplos que você citou, né? Quando está muito grave, sim, né? Aí depende muito da idade, né? O que é orientado, assim, por sociedade, seja da psiquiatria ou da pediatria, né? E que ter um livre acesso, assim, aplicativos e tudo mais, no mínimo a partir dos 12, 13 anos de idade, né? Então, de ter celular próprio mesmo, com acesso a todos os aplicativos, até os 12 anos de idade não é recomendado, né? Entendi. Por exemplo, crianças até bebês, né, praticamente, criança até 2 anos de idade, é recomendado que não tenha nenhum tempo de tela, né, de exposição a tablet, celular, muita tela digital, porque isso interfere até no desenvolvimento da linguagem, da fala e da linguagem. Isso já é muito bem estudado. Olha, né? só. Então, interfere no aspecto, né, da nossa mente. Pela questão da concentração, será? Pela questão da concentração e por falta de estímulo realmente direto, que é o mais natural, né, da conversa olho no olho com as pessoas, com o pai, com a mãe, né, interação, algo mais dinâmico que nós sempre fomos assim, né? Agora, quando ela só fica restrita à tela, né, mesmo que seja colorido, cheio de artifícios para atrair a atenção da criança, ainda assim foi associada a um atraso, né, no desenvolvimento da fala. Então isso é extremamente importante, porque é uma idade, né, que a gente precisa de muito estímulo, né, mas não necessariamente restrito
a telas, né? Sim. Então, e a jogos, né? Sim. Então, isso pode interferir. E existe casos de adultos que precisem, sei lá, de medicação para poder perder o vício de tela? A gente já chegou nesse ponto ou não? Não existe uma medicação específica, né, para vício, assim, entendo. por telas, mas, assim, é importante tratar as consequências, né, pelo estresse, pela alteração, seja de humor, de ansiedade, né, e irritabilidade por conta desse vício, sim, né, aí está muito associado, por exemplo, a sintomas de humor, né, então, como nós conversamos aqui, problema de sono, né, começa a alterar o ciclo do apetite, problemas de concentração, né, de repente a pessoa começa a ficar cada vez mais frustrada, começa a ter um desempenho pior, então ela pode, assim, entrar num processo depressivo. Nesses casos, tanto uma psicoterapia, né, um acompanhamento com psicólogo, em casos moderados a graves, sim, existe indicação de medicação. Entendi. Né? E já existe uma investigação dentro da medicina? Então, por exemplo, a pessoa chega lá para você reclamando de irritabilidade, enfim, você começa ali a fazer o filtro e chegar a um ponto de analisar como que está a interação dela com a tecnologia ou com a família, para então também poder ter mudança de hábitos. Isso também é utilizado? Sim, medidas e orientações comportamentais, né? Então isso não é focado só, por exemplo, num jovem ou num adolescente, por exemplo, né? Porque se a pessoa ela entende, poxa, eu preciso diminuir meu tempo de smartphone, né? Mas se ela está num ambiente que não é favorável, né? Que ouve assim dos pais, olha, você precisa diminuir o teu celular, você precisa parar de jogar. Mas, de repente, o pai e a mãe estão o dia inteiro também utilizando o celular. Sim. Então, o ambiente a gente aprende também muito com a observação e com o exemplo dos outros. Né? Então, muitas vezes é importante fazer uma organização familiar, né, de hábitos e costumes para fazer uma orientação comportamental mais adequada. Né? Então, sim. A gente pode fazer a identificação, o diagnóstico, né, da situação e fazer um trabalho comportamental, né, e de mudança de hábitos que envolve muitas vezes a família inteira. Entendi. Né? Isso pode acontecer, isso acontece. Sim, na verdade tem acontecido com muita frequência, né, principalmente nesse período aí de maior isolamento que aumentou muito a taxa e tempo de uso de tela, né? Agora, você mencionou ali a questão de atrapalhar o sono, a qualidade desse sono, porque de repente a pessoa não está percebendo que está ficando muito tempo no celular. Mas se não for pela questão desse tempo, né? Se a pessoa até está tendo as horas de sono adequadas, mas o fato dela estar antes de dormir nas telas, isso tem algum outro tipo de malefício que não seja somente o sono diretamente? Já tem estudo sobre isso ou ainda não? Geralmente à noite é mais destinado assim, depois que a gente janta, né? É importante ter um período assim de fisiologicamente, né? A gente diminuir o nosso metabolismo, né? Seja fazer uma leitura, algo assim que seja mais, não estimule tanto assim o nosso. Mesmo que seja uma leitura na tela, vale ou não? Até vale, né? Aí entra aquela questão do conteúdo, se você vai assistir um episódio de algum filme, algo que vai deixar você, né, agitado antes de dormir, vai interferir. Isso vai interferir, né? Então, à noite, realmente, em um determinado momento, pelo menos 1, 2 horas antes de dormir, é importante a gente cuidar, né? Ter como algo sagrado, algo assim que a gente já vai se aquietando, né? Porque sim, a tela, qualquer que seja, ela emite uma luz que não é natural, não é a luz do sol, e essa luz diferente, ela vai lá na nossa retina, lá no nosso, digamos assim, lá no fundo do nosso olho, e já vai produzindo hormônios, né, que confundem o nosso organismo, porque à noite nós produzimos alguns hormônios, por exemplo, a melatonina, né, e outras proteínas que a gente só consegue produzir dormindo bem à noite no escuro. Né? Então, mesmo antes de pegar no sono, se a gente tem muito estímulo luminoso, artificial, né, e uma certa agitação, por mais que a gente tenha um sono bom,
a gente durma lá as horas adequadas, não quer dizer que a gente mantenha uma boa qualidade de sono. Pode ser que a arquitetura do sono seja prejudicada, tanto que é comum a gente ouvir, olha, mas eu dormi minhas 8, 10 horas de sono e acordei um caco. Cansar, né? acontece. Porque a quantidade de horário de sono foi suficiente, mas a qualidade não é garantida se a gente tem um preparo na noite anterior muito ruim. Então são muitas coisas para serem analisadas. Exatamente. E para ver se essa qualidade de vida, né, está sendo respeitada. Sim. Dr. Cleverson, vou deixar os teus contatos ali na tela para o pessoal, no Instagram, né? Tá aparecendo para você aí tudo certinho. E agradeço, viu, a sua vinda aqui, seus esclarecimentos nesse tema tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora você vai ver como que é importante o bom funcionamento do seu intestino. Ó, a gente falou de mente aqui, você tem que cuidar do teu organismo como um todo. Acompanhe. Falta de disposição, ansiedade, alterações no humor. A culpa pode ser do mau funcionamento do intestino. Essa médica explica que o órgão faz a diferença no nosso organismo. O nosso intestino ele é responsável por 80%, isso mesmo, 80% da nossa produção hormonal natural e saudável. Então todas as serotoninas, noradrenalinas, dopaminas, que são as substâncias que trazem para o nosso cérebro prazer, saciedade, diminuição das compulsões, elas são produzidas ali no intestino, dentre um monte de outros. O nosso intestino ele é a nossa barreira imunológica, é ele que vai tirar tudo aquilo, né, de micro-organismos que a gente vai colocando ao longo do dia para que isso não adentre no nosso corpo, ou adentre o menos possível, que não nos cause doença. O intestino normal funciona de 3 vezes ao dia a 3 vezes por semana. Se isso não acontece, é porque algo está errado na sua rotina. Hoje o maior problema talvez seja esse aumento do consumo de industrializados, esse aumento de consumos, essa redução do consumo de alimentos in natura, que faz com que a gente reduza consideravelmente o consumo de fibras. Sendo assim, os nossos micro-organismos não estão bem alimentados, o nosso intestino não funciona adequadamente. Outros sintomas também merecem atenção. Se você passa longas horas lá no vaso, não consegue evacuar, ou evacua aquelas bolinhas mais duras, tem dor ao evacuar, tem sangramento, né? Todas essas questões precisam já ser direcionadas para, né, uma consulta médica, para que haja uma avaliação e descarte outras possibilidades ali anatômicas e funcionais. Manter o funcionamento do intestino em dia não é tão difícil, é só mudar alguns hábitos. A gente sempre preferir os alimentos in natura, que são aqueles que vão manter a quantidade de fibras, os alimentos crus, quando possível, quando não possível, cozinhar o menor tempo possível, a ingestão de probióticos, a ingestão de água e assimilar tudo isso, juntar tudo isso com a prática de atividade física, né? A prática de atividade física, ela ajuda muito também no nosso funcionamento intestinal. Vamos fazer um intervalo, é bem rapidinho, aquele tempo só para você tomar sua água e na volta a gente vai ter receita e hoje é um pão de manjericão delicioso para essa segunda-feira. Eu volto já. De volta com o programa Vida em Foco desta segunda-feira, dia 11 de outubro. Será que hoje você está trabalhando ou não, hein? Tô desconfiada que tem muita gente que já emendou esse feriado e que está me assistindo de todo o Brasil. O importante é que agora você vai aprender uma receita que é super fácil de fazer. O nome é meio estranho, tá? Pão chato de manjericão. Não sei porque o coitadinho é chato, não? Será que ele é fino? Vamos ver, acompanhe. Hoje nós vamos fazer um pão chato de manjericão. Chato? Por que será que é chato? Será que ele é chato de fazer? Será que o que é? Não, ele é chato porque nós vamos colocá-lo depois numa assadeira pequenininha e ele vai ficar parecendo uma pizza, tá? Por isso que ele é chatinho. Mas não é porque ele é chato não, na verdade ele é um pão delicioso. Bom, vamos aos ingredientes então? Nós vamos usar então
600 gramas de farinha, 350 gramas de água, 10 gramas de azeite, 8 gramas de sal, uma pitada generosa de orégano, 30 gramas de manjericão picados em folhas, né, folhas picadas, e 100 gramas de tomate picado, aproximadamente 2 tomates, sem sementes. Fermento, 10 gramas. Então, vamos à nossa massa, ok? Vamos então começar a diluir o nosso fermento com a água que nós vamos usar. Então, bem diluidinho. Não deixe pedaço na massa, não deixe pedaço de fermento sem diluir, senão pode prejudicar a sua massa depois. Vou começar com a parte líquida, que é a água, né? Em seguida vem o fermento. Podia ser leite, não é? Não precisava ser necessariamente água. Tem pães que vão leite, por isso que nesse caso aqui é a nossa água, a parte líquida. Eu vou colocar um pouco de farinha aqui no nosso bowl. Vou adicionar o sal também e vou mexer. É importante ir mexendo aos poucos a farinha no bowl, porque se você joga toda a farinha aqui nessa água, ela pode criar grumos. E aí você tem que sovar bastante, sabe? Para você poder homogeneizar sua massa. Então vamos fazendo isso, deixar uma pasta. E aos poucos nós vamos colocando os outros ingredientes. O tomate que eu pedi para deixar picado, nós não vamos usar agora, nós vamos usar depois para decorar o nosso pão, antes dele ir para o forno, tá? Então, por isso que você vai ficar aí se perguntando, e o tomate? O tomate é só depois. Então, eu vou adicionar mais um pouquinho de farinha, mexer e adicionar o azeite. Pode ser feito com óleo? Pode. Não tem problema nenhum. Óleo de coco, outro tipo de óleo, não tem problema nenhum, tá? É só obedecer às proporções. Então eu vou despejar o azeite. Na massa ainda úmida, eu vou adicionar o meu punhado de orégano, mas é um punhado, sim, um punhado bem generoso, ó. Um punhado bem generoso de orégano. Eu vou adicionar o manjericão também. E o restante da farinha. Vamos lá. Pronto. Eu vou pôr o pão agora na bancada para terminar de amassar. Tá? Vamos lá. Nós vamos dividir essa massa em 2. Vamos deixar descansar. E depois nós vamos esticar essa massa em 2 assadeiras pequenininhas. Se você não tiver assadeira pequenininha na sua casa, não tem problema. Tá? Pode ser numa assadeira grande mesmo e só abre a massa e vamos ver o resultado depois. Aqui eu vou dividir em 2 partes, então são 2 massas. Lembra de empurrar o ar para dentro para elas descansarem. Olha só, de novo. Vamos deixar descansar.
Então nós vamos deixá-lo 20 minutos descansando, como sempre. Deixa ele aqui quietinho. Podemos cobrir com um plástico, como eu falo, ou um guardanapo úmido, se você preferir. Não deixe ele descoberto, nem tomando muito vento, porque senão ele cria uma crosta aqui em cima e daí fica difícil de você modelar, tá bom? Nós vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta com o nosso pãozinho. Nosso tempo já deu aqui, ele ficou um pouquinho mais de 20 minutos e ele vai realmente estufar um pouquinho mais. O que nós vamos fazer com esse pão agora? Vou jogar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Eu tenho 2 assadeiras pequenas, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui essa massa, deixa eu desgrudá-la daqui. E o que eu vou fazer é isso aqui, tirar um pouquinho desse ar, tá? Vou abrir, mais ou menos do tamanho dessa forma que a gente vai trabalhar aqui. Então aqui nós vamos estender ele na assadeira, né? Olha só, ele vai pegar quase toda a assadeira. E a mesma coisa nós vamos fazer com essa outra massa. Tá? Eu vou passar aqui um pouquinho de farinha, para que ela não grude. E vou abrir da mesma forma para colocar na nossa outra assadeira. E assim mesmo, com a ponta dos dedos, né? Abrindo a massa com a mão, rasgando a massa delicadamente. Então vamos lá. De novo, né? Vamos colocar aqui nessa pequena assadeira. Olha que legal. Ele fica bem certinho. E agora a gente vai decorar com o tomate picado. Eu gosto de temperar com um pouquinho de azeite e sal. Só um fio de azeite, para ele dar um saborzinho na hora que você der aquela mordida. E sal também, só um pouquinho. E vamos colocar em cima aqui, olha. Vai ficar tudo de bom. Você, se você quiser colocar tomatinho cereja, fique bem à vontade. Corta ele pela metade e daí você pode distribuir em cima da sua massa. Esse daqui é o tomate normal mesmo, redondinho, ou tomate italiano, que você vai colocar picado sem semente na tua massa. E nós vamos deixar agora ele crescer mais um pouquinho até ele quase dobrar a altura dele e forno. É um pão que assa bem rápido, porque como ele é um pão chatinho, ele vai assar mais rápido do que qualquer outro pão que você fizer. Ele vai levar aí uns 20 minutos, mais ou menos, 25 a 180 graus. Tá legal? Então agora nós vamos deixar ele crescer e depois disso eu volto com ele assado. Tá legal? Parece uma pizza, mas é um pão de manjericão. Foi bem o que eu pensei, parece uma pizza, né? Ainda mais com aquele gosto de manjericão com tomate, mas deve ser uma delícia para saber só fazendo. Então, corre lá no YouTube TV Evangelizar Oficial para você rever o passo a passo e fazer aí na sua casa. Agora a gente vai trazer o nosso Evangelizar Ensina de hoje com curiosidades sobre o boto cor-de-rosa. Lembra? Parece até uma lenda isso, né? Mas existe. Vamos ver. Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, separamos algumas curiosidades sobre uma espécie animal exclusiva da bacia amazônica. Com certeza você já ouviu falar do boto cor-de-rosa, uma das 4 espécies de golfinhos de rio existentes em nosso planeta. Geralmente, os machos chegam a medir 2,5 metros de comprimento e pesam 200 quilos, enquanto as fêmeas não ultrapassam 2 metros e pesam cerca de 155 quilos. A cor varia de acordo com a idade e o sexo. Os recém-nascidos e jovens são cinza, já os adultos são rosados. Outro fato curioso é que a coloração dos machos é mais viva que a das fêmeas.
Você sabia que esses animais são extremamente inteligentes? Biólogos acreditam que o boto cor-de-rosa possui uma capacidade cerebral 40% maior do que os seres humanos. Assim como os golfinhos que vivem no mar, essa espécie consegue se guiar por meio da ecolocalização. Eles emitem sons bem agudos em frequências que os humanos não conseguem ouvir e detectam o eco desse som se ele atinge um obstáculo ou outro animal. Eles são dóceis com os humanos e capazes de ajudar crianças e adolescentes com deficiências em tratamentos médicos. A bototerapia é uma atividade regulamentada pelo IBAMA, que utiliza a interação com os bichos para complementar tratamentos como fisioterapia e psicoterapia. Mas, infelizmente, a realidade é cruel. Na lista brasileira de animais em extinção, o boto cor-de-rosa é considerado em perigo. Apesar da área de ocorrência ser extensa e o número de indivíduos historicamente abundante, ele compõe um ranking das espécies brasileiras mais ameaçadas, resultado de um conflito antigo entre homem e natureza. Faça sua parte para ajudar esse animal tipicamente brasileiro que já virou lenda e faz parte do folclore do nosso país. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até mais! Vamos para as nossas considerações finais. Amanhã é feriado de Nossa Senhora Aparecida, então toda a programação vai ser especial voltada para Nossa Senhora Aparecida, tá? Lembrando que aqui em Curitiba teremos a caravana que sai às 8 da manhã, começando a concentração às 6 da manhã lá no Centro Cívico, Praça Nossa Senhora de Salete. Vai vir essa carreata, né? Os romeiros vão vir, vai ter a bênção dos carros e vai ter missa solene. Tem vários horários de missa, tá? O que é importante você saber? Que eu volto na quarta-feira, às 3h30 da tarde, porque amanhã a programação é especial e hoje ainda tem noite de louvor com plateia, tá? Então é por ordem de chegada, é só você vir até o auditório. Então fica com Deus, eu te encontro na quarta-feira. Aproveite o seu feriado e aproveite para ficar aqui ligadinho na TV Evangelizar.